noite. Tudo bem? Me dizem se estão me ouvindo bem, se o som tá bom. Estão me vendo? Oi, pessoal. Que bom tê-los aí. Vou esperar só mais um pouquinho. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Obrigada por me retornar aqui. Que bom que você tá aí, boy. É, Já quero começar agradecendo as pessoas que repostaram, né? Alguns, não fico preocupada em quantidade de pessoas aqui, porque depois a live ela fica salva, né? A gente deixa salvo para as pessoas depois assistirem, realmente elas assistem e realmente elas depois me dão feedback, né? A gente vai falar novamente sobre o assunto casamento, por que casamos, por que alguns não querem casar, e porque foi um assunto que comportou desdobramentos da nossa última conversa na semana passada. E aí nós convidamos um casal para falar sobre a jornada deles no relacionamento, antes do casamento, no casamento, né? Então é de extrema importância. Então eu vou chamá-los já para a gente começar a nossa conversa. E aí, no meio, assim, a gente se apresenta novamente, porque tem algumas pessoas que são amigos deles, né? Que eu não os conheço, e tem alguns que são os meus amigos. Agradeço os meus amigos, colegas de trabalho, meus alunos que já estão todos por aqui já. Vou encaminhando. Eu não sei ainda ao certo como faz, mas tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode encaminhar para as pessoas para que elas assistam aqui com a gente, tá bom? E façam perguntas que a gente vai respondendo, tá? Deixa eu chamar meu convidado aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Na verdade, eu me atrapalho ainda, então eu gostaria que o meu convidado, o Vinícius, aperta aqui para solicitar, Vinícius, para eu poder te chamar, que eu fico sempre perdida aqui na hora de chamar. Clica aqui, Vinícius, por favor, para eu poder. Manda a solicitação para eu poder chamar lá. Ai, gente, que vergonha, né? Ai, agradeço. Ai, Jesus amado. Eu passo uma vergonha. Toda vez eu passo maior vergonha. Vou aguardar o Vinícius e a Aline, dois gatões. Gente, sabe que eu tô Olá! rindo? Oi, que bom vê-los aqui. Eu tô rindo porque eu fico falando, ai, meus convidados, e eu não sei chamar, gente. Normal. Não, mas tudo bem, tudo bem. Que bom vê-los aqui. É um prazer para a gente estar com vocês aqui. Deixa eu me apresentar, porque tem alguns aqui que são amigos seus, né? Convidados de vocês Isso. aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Jamile, sou advogada há 12 anos já. Felizmente, eu trabalho muito na área de família e conflitos familiares. Então, mesmo que eu não queira, eu sou atraída para os conflitos familiares, né? E graças a Deus eu consigo, com sabedoria, com jeitinho, né? Consigo resolvê-los, consigo auxiliar a família. Acabo sendo um pouco psicóloga, né? Eu sempre tento, numa situação de conflitos familiares ou de divórcio, ajudar os dois. Ajudar os dois, mesmo que seja um só que me contratou, né? Sempre. Então, tento ajudá-los. Então, a minha especialidade, né? Direito de família, conflitos familiares, acordos familiares, mas também trabalho com direito consumidor e outras áreas também, mas o forte é direito de família. E, infelizmente, na verdade, eu gosto do assunto casamento, viu, Aline e Vinícius? Mas eu sou a rainha do divórcio. Eu faço muito divórcio. Oh, Né? meu Deus. E até agora há pouco, antes da gente começar, uma cliente minha me mandou mensagem e falou: doutora, eu preciso falar com você, eu estou me divorciando. E eu preciso de uma palavra sua, não como advogada, eu preciso de uma palavra sua como para me dar um apoio. Eu falei, ok, eu vou gravar. Eu tenho uma conversa ao vivo com um casal justamente sobre esse assunto. Aí eu disse para ela, assim que a gente terminar, eu te ligo. Mas olha que situação, né? E é uma pessoa que já tentou de tudo. Eu conheço a trajetória deles, né? E conheço os dois. Mas vamos lá, então eu queria que vocês se apresentassem, para não ficar só eu falando aqui e atrapalhando.
Bom, você esqueceu de falar que você é maravilhosa, é linda, cheia de Deus. Você esqueceu de vários eu tô adjetivos. vendo, os pés de galinha que eu tô vendo todos, viu? Então, eu sou a Obrigada. Aline, esposa do Vinícius, nós já estamos casados aí, vai fazer o ano que vem 6 anos, né? Nós cuidamos dos jovens da nossa igreja, somos líderes de jovens ali. E pode se apresentar, querido esposo. Aline, peraí, desculpa, Vinícius. Onde nós nos conhecemos? Em que cidade? Onde vocês estão? Vamos nos localizar. Onde estamos, gente? Vamos lá. No Mato Hoje nós Grosso, moramos em Curitiba, né? Isso. Porém, eu e a Jamile nos conhecemos em Bauru, né? Ai, amor por essa cidade, né? Na igreja, né? Nós nos conhecemos na igreja, Tempo da Promessa, com os pastores, o Jefferson e a Valquíria, e foi ali que nós nos conhecemos. Foi. O Vinícius já não, ele já sempre foi daqui de Curitiba. Mas ele é paranaense? Sou de Curitiba mesmo. É piá de prédio. Meu marido também. Meu marido é paranaense de Cornélio Procópio. Ah, legal. Paranaense. Então, eu sou de Bauru, mas tô em Juína já há 7 anos quase. Que legal. Fala, Vinícius, Eu sou o Vinícius, né? Casado com a Aline, pai do Vitor, da Maria. Nós estamos há 6 anos juntos, como ela falou, né? Parece pouco, porém, tudo não que a é gente não, viveu... gente. Não. Mas tudo que a gente viveu, assim, parece que tudo na nossa vida, assim, tomou uma proporção muito grande, né? E eu sou aqui de Curitiba, né? Até 2015 eu fui atleta profissional de futebol, morei em várias cidades, morei em 3 países, né? Até 2014 eu voltei, na verdade, né? E aí nós casamos no começo de 2015, eu estava na Europa, e aí voltei, parei, e a pequena tá aqui, ó. Deixa ela aí. Tá tudo descabelado, nada aí. Ela é a única que pode ficar descabelada, Vinícius. E fica charmosa. Pra gente fazer a nossa live. E sou de Curitiba, estamos aqui nesses 6 anos, é um prazer estar participando dessa live aqui, né, para falar de um assunto muito delicado, porém muito bom, e que eu acredito que é a base de tudo hoje na nossa vida, né, Jamile? Mesmo com divórcios, né, ainda ela continua sendo a base, ainda continua sendo a nossa estrutura principal. Me conta como você conheceu a Aline. A Aline foi assim, eu fui jogar em Santa Cruz do Rio Pardo, na Santa Cruzense. Eu tava em Minas, né? Eu joguei o primeiro semestre em Batatais, perto de Ribeirão Preto, ali, a 2 do Paulista. Daí eu fui para Minas jogar a segunda divisão lá do Mineiro. E, por um acaso de Deus, eu fui parar em Santa Cruz do Rio Pardo, né? E através de uma amiga em comum dela, da Lorine, que faz o melhor churros de Santa Cruz do Rio Pardo e região, eu conheci a Aline, né, em 2010, a gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui, e fomos casar só em 2015. Então, é uma história bem legal. Bacana. Eu falei um pouquinho, eu vou resumir em 3 minutos, que a gente conversou na live passada e por que a gente resolveu falar de novo sobre esse assunto. Eu comecei falando por que as pessoas não querem se casar. Né? Por que as pessoas não querem se casar? E a primeira coisa, as pessoas dizem assim, mas eu não preciso casar para ser feliz. Não precisa. Não precisa. Né? A felicidade, ninguém dá o que não tem. Então, se eu não sou feliz comigo mesma, não sou bem resolvida, eu não tenho nada para dar, para doar. Né? Não tem como ter reciprocidade. Então, realmente, aquele discurso de que eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher para ser feliz, é um discurso falido. Né? Uma pessoa que não conseguiu resolver suas frustrações, né? Vamos colocar assim. Mas o que eu, nessa minha jornada de advogado de família, eu anoto, né? O que eu tenho percebido? Por que as pessoas não querem se casar hoje em dia? Eu coloquei umas perguntas da outra vez, a Aline responderam. Eu não quero me casar. Eu me casei por uma bobeira, foi uma insanidade. Eu estava surtada. Um aluno mandou para mim em tom de brincadeira, porque ele é muito bem casado. Ai, prof, foi um descuido e acabei casando. Como se ele tivesse sido enganado, sabe? E um diz assim, a pessoa casa porque faz parte do ciclo da vida. Nasce, cresce, tem filho, casa e morre. Eu falei, nossa, né? A outra colocou que era para dividir para pagar os boletos. Meu Deus. Outra colocou que casa que é por questão de segurança financeira, sabe?
Várias motivações, né? Várias motivações. Aí eu comecei a notar, na verdade, do porquê que as pessoas não querem se casar, né? Não estou dizendo que é o que eu acredito, são coisas que eu acompanho profissionalmente. Uhum. Primeira situação são os maus exemplos dos pais. Então, a gente pensa que a criança não vê nada, que a gente a criança não está prestando atenção, ela tem só 2 anos, 1 ano, ela é um bebê. Então, às vezes, a criança, ela vê os maus exemplos, né? Um pai abusador, um pai agressivo, um pai alcoólatra, ou uma mãe alcoólatra, ou uma mãe que abandonou os filhos por um outro relacionamento, não cuidou dos filhos. E aí a criança vai crescendo implicitamente percebendo, casamento é isso, e isso eu não quero. É isso verdade. eu não quero. Claro que, na verdade, a gente pode sentir e vivenciar tudo isso e falar, meus pais tiveram um casamento assim, mas eu não preciso passar por isso. Mas isso não acontece, é uma coisa subliminar. Né? Eu tenho pais maravilhosos, né, que vocês conhecem, tenho acho que 41 anos de casado, gente, tem noção? Um exemplo, né? Eles sempre Então, foram. assim, eu tive uma infância e tive um exemplo maravilhoso de casamento deles felizes. Agora eles estão mais felizes porque não tem nenhum filho na casa. Então, eles estão vivendo a plenitude do casamento. É agora, entendeu? A felicidade deles é agora. Então a gente capricha para não contar para eles. Eu falo para meus irmãos, não enche eles com problema, deixa eles viver, porque, né, já criou. Mas assim, a maioria das pessoas acabam transportando e entendendo. Não, ok, se o casamento dos meus pais foram dessa forma, ou meu pai é assim, todos os homens que eu conheço ou que me relaciono vão ter a mesma postura e comportamento que o meu pai teve. Né? Começa por aí. E aí, uma segunda situação, que também é muito comum, são as frustrações, as decepções dos relacionamentos que tivemos. Então, vamos colocar o meu exemplo, né? Eu posso ter sido traída em relação a um namorado, uma amizade. Traição é de uma forma geral, a gente não pode só colocar em casamento. E aí eu entendo que todas as pessoas vão me trair. Ou todas as pessoas uma pessoa que parece que, olha, a felicidade não existe, tá muito bom para ser verdade, alguma coisa vai acontecer. Tá muito bom aqui, vai acontecer alguma coisa, porque da outra vez aconteceu. Então, tem essa situação de frustrações e não superados, né? Dos más escolhas, né? As más escolhas fazem isso. Uma aluna colocou para mim, prof, foi uma insanidade. Eu falei, não foi uma insanidade, foi uma má escolha. Só que disso gerou 2 crianças maravilhosas. Então, não foi de todo ruim. Porque sua joia está com você, né? Então, são essas situações. Eu vejo que são porque maus exemplos dos pais. Os pais não percebem, eles não têm culpa. Eu não digo que ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade. Que os pais não sabem que estão fazendo aquilo. Sim. E o mal que causa para todo o crescimento, né, e desenvolvimento do caráter, eles não têm noção, é sempre involuntário. Ninguém faz de propósito, então não procure culpado, né? E aí também é por conta das frustrações e más escolhas, né? E aí, isso foi resumindo. E aí a gente entra tentando por qual é o motivo correto para casar. E aí eu vou para o Código Civil, que é onde eu entendo fora a Bíblia, né? O Código Civil determina lá que, olha, as pessoas se casam por comunhão, para ter comunhão de vida plena. Comunhão de vida plena é para viver plenamente com outra pessoa. Filhos é uma consequência. Então, eu escolho alguém, me interesso por alguém, não é por compatibilidade, não é por somente beleza, porque as compatibilidades elas mudam, beleza acaba, né? Então, assim, tem que ter alguma coisa a mais. Então, eu escolho alguém para comunhão de vida plena. Comunhão de vida plena. E aí surgem todos os deveres e os direitos que está lá no artigo 1566. Assistência mútua, fidelidade, lealdade, assistência para os filhos se vierem. E aí é o que o código determina. Se não tem todas essas situações, o casamento ele não se permanece, porque ele é um contrato. Então, o contrato ele se rompe ou pelo falecimento, porque dificilmente a gente vai morrer de mãozinha dada, né? Então, o casamento ele é um contrato que termina ou pelo falecimento ou pelo divórcio. Mas, além dele ser um contrato, ele também é uma instituição, e não é uma instituição falida. Por mais que eu faça divórcios, eu acredito como profissional e também como pessoa, como cristã, que o casamento não é uma instituição falida.
O que fale, na verdade, o que aconteceu são as más escolhas. Quais são as motivações que fez com que a gente escolheu aquela pessoa. E aí eu não posso colocar tudo num pacote e achar que todo casamento vai dar problema. Ou dar um conselho ruim para uma amiga. Você tem certeza que você vai entrar nesse casamento? Você não sabe o que você vai passar. É verdade. Você veja, Jamile, que nós falamos que geralmente as pessoas elas têm um bom ou mau exemplo, né? Isso. Mas você veja que a base desse mau ou desse bom exemplo, ele é a família, né? Sim. E o engraçado é que nós escolhemos, né? Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e disse casa com a Aline e vice-versa. Porém, né, como você comentou, é muito difícil a gente reconhecer os nossos erros. Como você falou, né, o casamento ele é um contrato e ele tem as suas cláusulas, né, que precisam ser cumpridas. O que seria importante a gente ver, e isso é muito bom, é realmente se nós estamos cumprindo com essas cláusulas contratuais. Né? Se nós estamos tem que ser recíproco. Exatamente. Porque... os dois lados, né? Não. Porque é muito fácil eu dizer, mas eu já sabia que ia ser assim, porque meu pai era, porque aconteceu na vida de fulano, porque isso foi na vida de outro. Jogar a responsabilidade para outras pessoas. E um casamento, né, como você falou, eu também acredito que não é uma instituição falida, e não só por ser cristão. Porque eu tenho pais, né, que semana passada completaram 40 anos de casamento. Que bacana. Né? Tiveram choros, tiveram lágrimas, tiveram momentos super difíceis, bons. Que talvez assim, acharam que não iam suportar, né? Sim. Exatamente. Minha mãe casou com 16 para 17 anos, né? Uma criança, uma menina, né? E estão juntos até hoje, né? São 4 filhos. Então, assim, nós entendemos que a motivação das pessoas no começo ela é errada, né? A motivação dela não é o motivo principal dela, primeiro, é satisfazer, às vezes, as suas vontades. Sim. Né? E quando ela entra num casamento que a outra pessoa, como você falou, não está preparada e também tem o desejo delas e o desejo dos dois são distintos, a gente acaba indo para caminhos opostos. Indo para caminhos opostos, o casamento acaba, né, se findando de uma situação bem complicada, né? Eu quando, assim, eu até brinquei, né? Meus 2 irmãos já tinham casados e eu filha que demorou mais para casar. Eu sou filha do meio e filha única. E eu brincava, não, gente, calma, já fiz tanto divórcio que eu tô escolhendo bem, porque senão, né, onde se viu, já tô casando mais velha, não posso errar. Mas uma coisa interessante que eu percebi, o marido tá por aqui, que ele já até se manifestou aí, que eu percebi logo que eu casei, Aline, que eu já sabia, porque assim, ele brinca que eu quis casar com ele que eu tava encalhada. Mal sabia ele, Vinícius, que eu tinha uma lista cheia de vários filhos que eu tava só ticando. Assim, vejo algo comum com o seu esposo, viu? Tava lá só escolhendo. É exatamente o que eu ia falar, né, Jamile? Nós, na verdade, eu também, né, casei mais tarde, você também, né, um pouco mais tarde, mas eu vejo que essa maturidade que gerou dentro da gente, né, de esperar, de ver quais são as motivações que a gente queria mesmo para estar casando, isso nos serviu de algo bom, né, de uma bênção, porque soubemos, né, escolher. Sim, né? Então... mas o que eu percebi logo que eu casei, né? Eu já tinha essa... Oi, doutora Marina! Amiga de trabalho, é de Juína. Ela tem muito assunto para falar sobre o casamento. Se manifeste aí, doutora Marina. Ela é casada há muitos anos. O que eu percebi, Aline e Vinícius, quando eu me casei? Eu estava muito bem resolvida. Tava até comento assim com ele que eu estava no melhor momento da minha vida financeiro, espiritual, material. Estava muito feliz. E aí, logo no começo, eu comentei com ele. Se você não vem para somar, não atrapalha a minha alegria desse momento. Mas, logo depois que eu casei, o que eu percebi? Nos 2 primeiros meses, um vazio gigantesco. E aí, eu fiquei pensando, olha que interessante, já sabia, já tinha lido livros sobre isso e tudo mais, né? De que a gente casa para fazer o outro feliz. Mas se eu não estou cheio de nada, ou cheio de muita coisa, eu nem consigo doar nada, né? Mas o que eu percebi? Que as pessoas... tem esse erro que casa para se sentir... Eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para ser feliz. Mas se você não tá feliz antes, quando você casa... Aí é pior, né?
né? A E gente, aí, a gente brinca, a gente fala assim, para você casar, você tem que estar no máximo da tua felicidade. Porque a hora que você casa, por causa dos conflitos, né, do cotidiano, dá uma caída nessa sim, felicidade. não, mas você consegue equilibrar, tu tava ótima antes, Tava né? ótimo, exatamente. Mas o que eu percebi nos 2 primeiros meses, logo depois que eu casei no civil primeiro. E depois Uhum. logo ele viajou, que ele tava fazendo um doutorado e me abandonou. Fiquei sozinha em casa, menina. E aí eu me sentia muito sozinha, mas não era um vazio que Jefferson, um homem, podia preencher. Era uma coisa que eu tinha que resolver sozinha, eu comigo mesma. Então a gente tem que eu tive que buscar sozinha, me descobrir, entender que não era ele que ia suprir, porque outras vezes ele estava comigo deitado na cama e eu ainda assim me sentia sozinha. Aí eu falava, nossa, mas eu casei para não me sentir sozinha e tô aqui me sentindo abandonada. Não, porque eu tinha que me encher de algo que o ser humano não tem como. Então, assim, a gente tem que buscar a felicidade da gente sozinha, para preencher e ajudar outras pessoas a serem felizes. Então, é errado a motivação de eu achar que eu vou casar para não ficar sozinha, ou eu vou casar achando que fulano vai me fazer feliz. Não faz feliz. O que Quando a vai gente... acontecer é só ajudar a limpar as lágrimas, mas cada um tem que Exatamente. resolver sozinho. Porque quando a gente entende, Jamile, quem realmente nós somos, porque, como você falou, muitas vezes a gente quer casar para ser feliz, né? Só que a gente vai doar aquilo que a gente tem. Se a gente não tem nada, né, a gente vai acabar se frustrando e frustrando outra pessoa, né? Então, assim, eu acredito, o nosso casamento a gente decidiu muito rápido, né? A gente se conheceu em 2010, como eu te falei. Uhum. Ficamos um período namorando e eu simplesmente fui embora. Desapareceu. Eu desapareci do mapa. Ai, que dó! Eu fui jogar meu futebol, eu fui para a Europa e nós não nos falamos por 4 anos. Então, peraí, vocês já tiveram um namoro à distância, Aline? Não. Não, na verdade não foi à distância, né? Nós nos conhecemos durante o tempo que ele ficou jogando futebol lá na minha cidade, nós namoramos. E quando ele foi, né, saiu desse clube, nós A gente terminou e nunca mais. Ah, entendi. Cada um foi seguir a sua vida. Seguir a sua vida, né? Daí foi quando eu fui para Bauru, conheci a Cristo. E dentro disso é algo muito interessante a gente falar, porque eu só casei porque eu entendi o que eu precisava viver primeiro sozinha, né? Aquilo que você falou, não depender de... Claro que hoje eu não me vejo a minha vida mais sem Vinícius, porque é algo que Deus trouxe para complementar um propósito na minha vida. Porém, antes de eu fazer essa escolha, Deus ele precisou muito trabalhar dentro de mim, né? Eu precisei abrir mão de algumas feridas, deixar Deus tratar algumas feridas, para que hoje eu possa ter um relacionamento saudável. Até porque você veio de um ou de relacionamentos que, como eu comentei, de frustrados, de decepções. De frustração. Mas então, será que eu vou dar uma chance para esse menino que pode ser que dê certo, pode ser que não dê mas certo? Exatamente. Mas isso é algo que martela, creio, na cabeça de muita gente que passou por decepções, que já teve algum relacionamento e que se frustrou, passa-se na cabeça. Ah, mas esse vai ser só mais um que vai dar errado. Ah, esse não vai dar certo. Mas aí é aonde, no meu caso, né, eu fui para os pés do Senhor, onde Ele mostrou para mim quem eu era, o que eu precisava deixar para trás e confiar, né, nos planos e nas promessas de Deus. E isso não significa, Jamile, que o Vinícius é perfeito, que eu sou perfeita. Mas nós somos dispostos, né? Nós somos disponíveis em fazer esse relacionamento dar certo. Eu gosto muito de um versículo que fica lá em Cânticos de Salomão que fala assim, ó, não desperte o amor até que ele queira. Isso é muito... Porque muitas vezes a gente quer ter um relacionamento, mas a gente não tem as motivações certas, nós não sabemos o porquê, Sim. Isso vem lá da nossa infância, né? Algumas, casos igual meu pai e minha mãe não tinham um relacionamento bom. E talvez você não teve um pai presente, você não teve uma mãe presente, então você quer preencher aquilo numa forma de relacionamento. E aí você desperta o amor sem estar preparado para amar, né? Porque o amor é uma disposição, você está disponível a abrir mão, a crescer, né? A amadurecer. E na verdade, assim, como você falou, né, desse preencher esse vazio, assim, eu acho bem interessante a gente falar sobre nós, né?
mas tem um filósofo russo chamado Dostoiévski, que ele disse que o ser humano ele tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então, não existe forma de preencher. Só que o grande detalhe é que se eu não consigo amar a Aline, que eu pego, que eu vejo, enfim, né? Então, esse vazio ele vai continuar dentro de mim. Essa disposição que a Aline falou de amar é uma disposição de renúncia, é uma disposição, né, de você ir contra, muitas vezes, os seus princípios e valores, porque hoje você não é mais sozinho. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu gosto de exemplificar algumas coisas. Né? Nós vivemos hoje num mundo em que as mulheres estão, a cada dia, num nível igual e maior que os homens. Sim. Correto? Só que o que acontece? Eu sou homem, né? E na minha cabeça, né? Bom, eu sou o cara, tem que ser o cara dentro de casa. Porém, o provedor e tudo. Porém, eu entendi já logo de começo que eu sou um péssimo administrador. E o que acontece? A maioria dos casamentos, o cara pega o dinheiro, né? Falando de dinheiro, o cara pega o dinheiro, ele quer administrar, ele quer fazer, mas ele não tem esse dom, ele não consegue. Né? Não sabe, ele não consegue. E aí ele acaba batendo de frente. Você conseguiu entender que cada um tem uma habilidade diferente. Exatamente. Exatamente. E essas habilidades, a minha e a dele, num conjunto, quando se junta, faz a coisa funcionar, né? Andar. E assim, mas isso importa uma maturidade, né? Exatamente. E a pessoa tem que reconhecer que não é boa naquilo. E quem é outra pessoa. Uhum. E isso em outras coisas também, assim, a gente precisa entender que dentro do casamento nós somos uma ferramenta. Sim. Então, se eu não sou aquela ferramenta para aquela determinada situação, não adianta eu querer fazer, né? E isso é uma coisa, acho que a vida financeira também, né, Jamile? Você que acompanha mais de perto isso, é assim o pico alto de muitos casamentos. Gatilho. Exatamente. Então, assim, graças a Deus, eu tive esse entendimento logo, dizer assim, Aline, administra. Porque eu não tenho capacidade para isso. Então, isso... Olha, eu tenho que confessar que eu sou insistente, um pouco teimosa. Porque eu sou boa para ganhar dinheiro, Aline. Mas aí eu também sou boa para gastar. Assim, eu sou bom para gastar também. Nossa. E o menino que é bom de conta, o menino tem planilha. E o menino faz tudo. Então, eu tenho que ter a decência. Uhum. Você fala, olha, o dinheiro tá aqui, mas eu vou dar para você, você administra, você me fala quanto que eu posso gastar. Porque do mesmo jeito que eu sou boa para ganhar, 2 minutos já foi. Então, assim, eu casei há pouco tempo, mas eu tive a decência, né, de entender que eu não sou uma boa administradora. Não sou. Eu tenho a habilidade, o trabalho ainda dá essa possibilidade, mas não tenho essa condição. Mas eu logo tive que entender isso para não ficar sendo a questão financeira um dos motivos para discussões sem fins do casamento, que acontecem muitas vezes, né? Acontecem. A Aline tinha comentado agora há pouco a questão que o casamento não é fácil, né? De que as pessoas são diferentes e tal. Não foi bem isso que você comentou, mas eu não lembro agora. Porque as pessoas são diferentes, né? Por isso que é difícil se alinhar, vamos colocar assim. Mas no casamento, o que eu percebo, as pessoas, ainda mais em redes sociais, Vinícius, elas se esforçam para demonstrar que tem um casamento perfeito e feliz. Eu até brinquei e falei, gente, qualquer dia eu vou contar para vocês aqui o que acontece lá em casa. É que eu acho que assim, né? Hoje eu tava falando para minha irmã isso, né? Para a pessoa entender que acontece em todas as casas. Em todas as casas. Onde tem duas pessoas diferentes, criadas de forma diferente. Exatamente. Então, assim, tem gente que fala assim, ai, Jamila, eu não posso. Quem sou eu para comentar sobre casamento se eu fui traída? Ou quem sou eu para comentar sobre casamento se meu casamento é ruim? Olha, você não tem que ser expert no assunto, seu casamento não tem que ser mega feliz e perfeito, porque isso não existe. Exato, até porque não vai existir. Não é porque seu casamento não tá como você gostaria que fosse, que você não pode falar ou não dá um conselho. Assim, não se doa. É cansativo você ficar se esforçando para demonstrar uma coisa que não é verdade. Isso cansa. Sim. Por isso que quando a pessoa fala assim, fulano se separou, nossa, mas por que se divorciou? Pareciam tão felizes. Pois é. Eu acho que se esforçavam demais para parecer uma coisa que não era. Claro que você está postando indiretinha pro marido nas redes sociais, mas assim...
Eu acho que as redes sociais hoje, Jamile, ela tem sido, ela dá uma contribuição hoje, porque assim, a pessoa ela quer viver aquilo que ela quer, Sim. passa ali nas redes sociais. Isso. Porém, ela está muito distante. Por ela estar muito distante, aquilo vai virando uma frustração. Eu sempre falo, Jamile, que Verdade. o primeiro ano de casamento meu e da Aline, colocaram Irã e Iraque dentro de um apartamento de 49 metros quadrados. Entendeu? E estourou a Terceira Guerra Mundial aqui dentro. Por Gente, como é quê? difícil, né? Porque nós casamos, até, não vou dizer com má intenção, né, de satisfazer os próprios desejos de vontade. Não, a gente entendeu o propósito, porém a gente não conseguiu colocar em prática no primeiro ano do nosso casamento, logo aquilo que a gente sabia, a importância do nosso casamento. A gente Entendi. sabia que tinha um propósito. Porém, eu queria saber o meu lado e a Aline queria resolver o lado dela. Mesmo a gente entendendo esse propósito. Então, eu Mas, vejo assim. Vinícius, eu acho que muita gente começa dessa forma. Não é só vocês, não. Muita gente começa dessa forma que você está dizendo. E Exatamente. depois tem a paciência para ir descobrindo. Sim. Exatamente. Porque assim, eu tenho uma personalidade, amigo, muito forte, mas muito forte mesmo. E a E eu Aline, sou ela uma tem uma santa. personalidade. Sim. Tem algumas discípulas, algumas meninas da igreja que ela tá ali, tá a Camila, a Andressa, a Evelise, que tá ali, tem o Alan, que é meu discípulo. Aqui, né, às vezes a gente brinca assim, né? Eu falo, vem aqui em casa. Fica 3 dias aqui, 3 dias. E você vai ver. Nossa, o Vinícius é uma bênção. Eu falei, aham. Porque assim, a gente não gosta, sabe? Principalmente nos nossos discipulados, com o pessoal da nossa igreja, a gente não gosta de passar aquela imagem, sabe, Jamila, de não termos problemas. Por ao contrário, Sim, não, a não gente dá. fala mais de problemas do que outras coisas, porque Claro. eu creio, Jamile, que um casamento também, ele é feito para resolver problemas, né? E resolver problemas entre duas pessoas, né? Sim. Nós falamos no começo dessa live que muitas pessoas hoje não querem casar. E por que que elas não querem casar? Porque hoje as pessoas não conseguem resolver nem os seus problemas. E juntar mais problema na cabeça dela, Nossa. né, só vai piorar. Mas, e isso, traumas, rejeições, exemplos negativos, enfim. E hoje eu vejo assim, Jamile, banalizou tanto hoje o relacionamento que a pessoa fala assim, eu casei agora, mas depois eu arrumo outra pessoa, ou vou ficar um Sim. tempo sozinho e vou tocando a minha vida. Pessoas hoje que casam e moram em casas diferentes. Sim. Pessoas que casam, né, e tem 2, 3 quartos na casa e cada uma. E o pior, Jamile, é quando a pessoa casa e ela quer continuar com a sua vida de solteiro. Né? Os homens querem continuar jogando bola de segunda a segunda, as mulheres querem continuar indo pro shopping, sair com as amigas pra balada ou pro barzinho, pro happy hour, e esquecem do compromisso. Né? Como você falou aí que tá na Constituição, é uma vida plena. No Código Civil. No Código Civil. E é uma vida plena, só que não é uma vida plena sozinho. Né? Então, o casamento, muitas vezes, ele é feito de duas pessoas, mas as pessoas estão levando na individualidade. E isso nunca vai dar certo. Vinícius, alguém dos dois ali tem que entender. Olha, você quer continuar... Olha, o doutor Edinaldo tá aqui. Você quer continuar a sua vida de solteiro? Ou a gente... É mais a mulher que eu acho que tem um pouco de paciência para esperar o homem amadurecer. Ele até quer estar casado, mas ele ainda quer aquela vida. E o que eu percebo? E a pessoa que casa é uma coisa natural. Ela tem que... As amizades vão mudando naturalmente. Não dá para uma mulher casada continuar com todas as amigas de solteira. Não tem condições. Ou o cara, né, que é casado, que acabou de casar, continuar com todas as amizades. E todos os amigos dele são solteiros. Não tem como. Não tem condições, não se sustenta, é muito complicado. Mas o que você chegou você deu a resposta, na verdade, do que eu ia perguntar. Qual seria a motivação correta, né? O que seria se existe uma resposta, né? Qual seria a motivação correta para a instituição casamento? Até porque a compatibilidade, ela fala, mas por que você quer divorciar do fulano? Porque a compatibilidade, nós não somos mais compatíveis. É isso que as pessoas dizem para mim. Ou o amor acabou.
né? O amor acabou. Sabemos que o amor não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe todos os dias estar com Exatamente. aquela pessoa e cumprir todos os compromissos que você assumiu junto, né? Mas eu entendo que, estou dizendo como profissional agora, né? Que eu observo. Por que os casamentos não se sustentam? Porque não tem um propósito maior. Olha só, não vejo a hora. Ah, não vejo problema em dormir em outro quarto. Tá bom. Eu não vou abrir polêmica. Eu vejo problema sim, porque é minha cunhada que está escrevendo, a irmã da Aline. Eu vejo muito problema. Não é saudável, não é bom. Menina, para com isso, Elaine. É isso aí. Mas deixa eu defender, calma. Acho que ela falou isso. Ela tem explicação. Ela tem explicação. O esposo dela sofre um problema de roncar muito, assim. Tipo, Nossa, de acordar. Isso, meu acordar Deus. casa. Tá expondo o menino aqui da indenização, viu? Tá. E aí ela fala que ela precisa ter uma noite, né, boa para que ela possa estar trabalhando. Para que ela possa estar desenvolvendo as atividades dela no dia. Sabe que minha mãe me contou agora há pouco? Que meu pai dorme num quarto e ela dorme no outro. Eu falei, ué? Ela falou, Jamile, seu pai ronca muito. Eu falei, não, os dois roncam. Os dois roncam. Então, assim, não tem qualidade no sono. Isso. Quando tá roncando ou tá ouvindo ronco. Aí eu acordo e escuto ronco. Eu até entendi, mas, gente, são 41 anos. Eu acho que eles merecem dormir com um pouco de Meu Deus. Acho que a Elaine tá quanto? 16? 16. Ô, Jamile, eu entendo. Eu quero tocar num ponto aqui. Hoje eu quero contar todos os meus pecados. Tá bom, só um pouco. Eu te falei, né, que a gente até entendia. Eu tinha esse entendimento. Esse dia eu me identifiquei muito com uma fala do Vitor, do nosso filho aqui, porque quando eu casei, a minha intenção era, a gente tinha um propósito de Deus, um chamado, né, essa união. Porém, quando eu casei, e isso também foi uma coisa muito difícil de eu entender da prática, é que eu, além da esposa, eu queria uma mãe para cozinhar. Mas não é só você. Não é só você que quer isso. E esses dias a gente conversando, daí o Vitor falou assim, ah, não, quando eu fizer 18 anos, tal, eu quero ter minha casa e tal. Né? Daí a Aline falou, mas quem vai lá vai passar pra você dele? Ah, então eu moro com um amigo que sabe cozinhar. Daí a gente falou, não, mas nenhum amigo vai cozinhar e passar. Daí ele falou, não, então eu caso. Né? Então, assim, eu casei porque eu tive uma mãe, Jamile. Você chega na casa dela, tem pão, tem bolo, tem janta, tem comida. Aquela mãe que faz tudo. Tudo. E quando eu casei, desse jeito. quando eu casei, eu queria a mesma coisa. E tipo assim, peraí. Olha, meu marido falando, ó, Jamile também queria ter casado com mãe. Ah, menina, eu quero você, mentiroso. Você entendeu? Então, assim, mesmo assim, na minha cabeça, não, é um propósito, né? É algo que vai... Mas eu queria uma mãe, porque aqui em Curitiba nós falamos piada de prédio. Mimado, né? Por mais que eu morei fora, e tive as minhas experiências, mas eu tive uma mãe que eu acordava no domingo, o almoço estava pronto, o café estava pronto. Não que aqui você não acorde, não esteja, né? Não, mas assim, eu queria no meu horário, no meu tempo, eu queria... Entendeu? E isso foi uma coisa também que eu tive que mudar na minha vida. Que hoje eu tenho uma esposa, eu tenho uma auxiliadora, alguém que está do meu lado, né? E o que a gente entende muitas vezes, e num casamento, né, principalmente cristão, vamos falar, ou não também, mas assim, que o homem, ele está acima da mulher, né? Está à frente da mulher. E isso é um abismo sem volta para um casamento. Sim. Né? Porque o mesmo juramento que ela fez, a mesma promessa que ela fez, eu também fiz. O mesmo peso que ela tem, eu também tenho. Então, eu não posso, como homem hoje, me colocar acima da minha esposa, né? E querer exigir algo dela que eu não tenho feito. Eu acho que um casamento ele precisa ter uma cumplicidade muito grande. Né? Senão fica pesado. A mulher, ela se sente, além de esposa, ela se sente empregada, ela se sente, sei lá, se sente qualquer outra função que não seja amada como esposa. Oi, doutora Melina. Então, se sente outras coisas. Mas o que você colocou, independente do casal é cristão ou não, eles têm que crer em alguma, eles eles precisam encontrar um propósito maior juntos. Exatamente. Do que só acumular riqueza. Do que só querer... Do que só sexo, que também
né? Sim, porque, gente, pelo amor de Deus, tem época que eu não dou conta de nada lá em casa, eu quero só dormir, gente. Né? Esses dias eu vi uma postagem ali que eu Nem dei pode muita Guaraná, risada. nem pode Guaraná, me acorda. Esses dias eu vi uma postagem assim, por favor, alguém avisa o meu marido que não é lua de mel, é quarentena. Então, né, e assim, a gente e tem muitas pessoas, principalmente daí, o cristão, né, que casa também com esse objetivo. Não, vou Não, casar as pessoas porque... acreditam que vou casar, principalmente, vou casar porque aí eu posso, sei lá, ter relacionamento sexual sem culpa. Gente, Exatamente. cai na real, casamento você namora bem menos. Porque você tem outras milhões de... Não é que você não queira e você não goste de outra pessoa. É tanta coisa para pensar, tantos outros compromissos. Sim, tem um monte de memes sobre isso na internet. Né? E meu marido até brincou uma vez, quando você está ficando, a mulher chega na porta te receber com um tipo de roupa. Meio barato. Quando você namora, ela recebe você com outro tipo de roupa. Quando casa, é de pijama e fala, entra logo. Mas eu acho que se as pessoas procurassem ajuda, sabe? Porque eu acho que o dinheiro também é um gatilho. Eu acho que a vida sexual também de um casal é um gatilho muito grande, de separações também, né? De traições, enfim. Eu acho que se as pessoas procurassem ajudas e conversassem mais sobre isso também, Jamile, muitos casamentos também seriam evitados nessa separação ou a traição, enfim. As pessoas Eu ainda acho... têm muito preconceito, né? Exatamente. Eu acho que assim, essa rotina, né, a gente precisa cuidar muito, né, esse dia a dia, a gente precisa acordar muito. A gente sempre fala para as pessoas e tenta viver isso, que a gente precisa ter o nosso tempo de qualidade, só eu e a Aline, né? Hoje, né, a gente brinca, às vezes ela fala assim, amor, eu queria mais um filho. Eu falo, pelo amor de Deus, agora que a Maria cresceu, já dá para largar lá nos meus pais, já dá para largar com a mãe dela, com as irmãs Era só dela. mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu quero liberdade agora, eu quero poder sair. Ó, deixa o comentário do marido aqui, ó. Mas é necessário compreender que o sexo faz parte do casal e também é essência para uma boa relação. Sim, porque o que eu percebo? A gente, claro que biblicamente também tem essas respostas. O sexo, né, a relação sexual, ela alinha o casal na questão de alma e espírito, né, para quem acredita. Ele alinha. Né? Não que o pessoal fala aquela música entre tapas e beijos e a noite resolve, não, mas ele alinha muita coisa. É verdade. Mas para quem não acredita também, ele se une o corpo, então há um ato ali de união, né? Sim. E isso é muito importante. Eu acredito que, como eu falei, se fosse um assunto mais aberto, eu acho que entre os casais, né, seria mais fácil de resolver. Seria, porque o diálogo resolve muita coisa, né? Exatamente. O que acontece, né? Eu acho que os casais, eles esperam que que o marido saiba o que está passando pela tua cabeça, sabe o que está passando pelo teu coração, sem você falar, né? Então, você, às vezes, né? Eu vejo, às vezes, eu tendo casais assim, que a mulher tá brava, não falou com o esposo não sabe o que está acontecendo, não sabe por que tá bravo, e os dois estão na mesma casa, sem um conversar com o outro, e passa dias, né? E essa situação sem resolver. Aí porque a pessoa ela acaba conversando com outras pessoas. Sim. Aí ela acaba ficando aliviada, mas não resolveu o problema, daí ela segue em frente. Isso chama empurrar com a barriga. Exatamente. Isso só vai aumentando. E por ela achar que se ela casou, né? Calma, gêmea dela, então aquela pessoa, ela tem que saber tudo sobre mim, ela tem que saber se eu tô, né? Se eu falei algo num tom diferente, aquela pessoa tem que saber. E não é assim, né? Eu preciso me expressar. Se eu não tô legal hoje, às vezes aqui em casa eu acordo que eu não tô bem e falo, gente, fala pra todo mundo. Os filhos pro marido, falo, hoje eu não tô legal, então, né? Vocês acham que aquela questão de uma só carne tem limite? Tem que fazer tudo sempre grudado, tudo sempre junto. Um mexe no celular do outro, com senha, sem senha. O que vocês pensam em relação a isso? Tem que ter, a mulher tem que ter o seu tempo com as amigas, o moço precisa jogar um pouco de bola até para ter assunto, ou tem que ser tudo junto, tudo grudado o tempo todo. O que vocês acham sobre isso? A gente aprendeu algo nessa caminhada, eu acho que até o que a Aline ia comentar, concordância. Eu acho que tudo que a gente faz em concordância, eu acho que flui, é um caminho muito bom. Então, assim, esse tempo sozinho, eu acho crucial, eu acho muito importante. Aqui em casa, né, o dinheiro não é meu nem dela, é nosso.
né? Tanto que nossas contas são todas conjuntas. Os nossos celulares, eles têm senha, porém é aberto para qualquer um. Não temos esse costume de ficar pegando o celular um do outro e ficar vendo mensagem. O nosso e-mail é o mesmo para os dois celulares. Então, chega para mim, chega para ela. Então, assim, eu acredito que isso é saudável, porque hoje, com o celular, o WhatsApp e o Facebook, o Instagram, ele está rompendo com tantos casamentos. E isso Nossa, tem é sido... verdade. Hoje, rede social está acabando com o casamento. Então, assim... Eu vi uma pesquisa no Google, desculpa, Vinícius, dizendo que quando um dos casais ou o casal fica muito tempo no telefone à noite, perde o libido. Não tem nem vontade mais de namorar. E é verdade. E assim, então, essa liberdade, ela precisa existir. Entendeu, Jamile? Eu acho que cada um precisa, que nem eu brinco com ela assim, se eu não jogar a minha bolinha ou não ir pra minha academia, né, eu fico louco. Porque eu fui atleta a vida inteira. Hoje eu já não tenho tanta força, mas é a única coisa que eu faço, né? Então, se eu não tiver esse momento meu, né, tem pessoas às vezes que já veio comentar com ela, nossa, eu vi o Vini na academia, mas ele nem olhou pra mim. Mas é porque quando eu vou pra academia, quando eu vou pra academia, Jamile, eu ponho meu foninho aqui. Ótimo, é uma terapia, né, Vinícius? Pode vir o Papa na minha frente que eu vou falar, dá licença, eu quero fazer aqui o meu exercício, porque esse é o meu momento, entendeu? Assim como ela tem o momento dela também, né, com as meninas da igreja que saem, precisa, sabe, para você aliviar a sua cabeça com outras coisas. Eu acho que isso é muito importante. O equilíbrio, né, Jamile? Equilíbrio é tudo nessa vida, né? Você tem que estar... Até porque se a gente sair um pouco separado, a gente tem assunto para conversar, para rir, para compartilhar, né? Eu fiz uma vez uma terapia que já estava na época da pandemia. E o terapeuta comentou comigo, Jamile, às vezes você precisa ter mais amigas, porque esses assuntos que você ia conversar, coitado do seu marido, ele não dá conta. E quem gosta de falar bastante são as mulheres, então... Conversa mais com as meninas, né? Deixa ele mais quietinho. Fiquei pensando, coitado, ele tem razão. O marido é o meu melhor amigo, meu cúmplice, meu parceiro, mas tem coisas que é outra mulher que vai dar um apoio, né? Que vai dar uma ajuda, que vai entender melhor. E para o homem é a mesma coisa, né? Eu acho que num casamento, Jamile, você precisa ter alguém de confiança para a pessoa ter uma visão panorâmica da sua vida, do seu casamento. Nós temos um exemplo, nós temos os nossos pastores que nós confiamos, amamos, né? Que tem uma visão diferente do nosso casamento. E isso muitas vezes foi o ponto crucial, a gente ouvir, né? Tanto para o bom quanto numa briga, né? Uma visão diferente. Né? Alguém de fora, né? Com outro olhar. Exatamente, porque assim, muitas vezes, não é que o meu ponto de vista estava errado, dela estava certo, mas a gente precisava alinhar esses dois pontos. Os dois estavam certos, às vezes, diferente, alguém vinha e conseguia alinhar o nosso pensamento. Até pela falta de experiência, como eu falei, eu casei com uma pessoa super independente, que sabia trocar pneu e eu não. Então, assim... que tem qualidades que eu não tinha. Então, assim, eu muitas vezes eu esbarrei nisso porque, assim, eu queria fazer aquilo que ela fazia, mas não sabia. Entendi, né? Não sabia. Exatamente. Então, assim, o primeiro chuveiro que entrou aqui em casa foi ela. Depois eu fiquei vendo, eu aprendi. Meu Deus, quanta habilidade. Muitas habilidades. Mas isso é importante, assim, ó, igual... o Vinícius não tinha algumas habilidades, porém, ele entendeu que algumas habilidades ele precisaria desenvolver para estar me ajudando, né? Colaborando aqui no funcionamento o grande detalhe é que não é o que fala. Num casamento não é o que fala, Jamile, mas é da forma que fala. Eu sempre falo para as pessoas... É verdade. Eu sempre falo para as pessoas, não fale dele, fale para ele. É diferente você falar, né? Quando eu fui trocar o pneu, que eu disse que eu não sabia trocar pneu, eu coloquei o macaco invertido. De ponta cabeça. E a Aline, ela ficou olhando, e ela falou assim, amor... E a gente tava meio nervoso na hora, assim. Ela falou, será que não é de outro jeito? Tenta de outro jeito. E eu Olha como ela foi delicada, ela já sabia que tava tudo errado, Vinícius. Imagine se ela falasse assim, você não é homem? Não sabe trocar pneu? Tá louco? Não sei o quê. Por que eu fui casar? Aí... Mas é o que acontece, né? Exatamente. Eu já ia atacar o macaco nela. E dentro disso, Jamile,
a gente precisa entender, né? Eu vejo isso pela parte, né, no nosso cotidiano, na nossa vida cristã, né? A palavra diz que a mulher sabe edificar o lar. Então, às vezes, vai ter que partir da, né? Isso, Deus criou a gente com essas características para estar com a nossa sabedoria edificando o nosso lar. E às vezes a gente, como mulher, a gente quer que o homem que ele seja sábio, que ele edifique esse lar, e aí a gente inverte, troca os papéis e troca os valores, e aí é só ladeira abaixo. Mulheres que me escutam, preste atenção. Falando como homem, vocês têm duas chaves na mão de vocês. Uma de abrir o nosso coração, outra de fechar. Porém, a forma com que vocês falam vai determinar o que vocês vão ter de nós. Jamile, não pode ser assim para você, mas você é pastor, você é cristão, você é... Jamile, nenhum homem gosta de ser afrontado por uma mulher. Sim, é verdade. É uma verdade isso. A gente não gosta de ser confrontado de uma forma abrupta por uma mulher. Isso é instintivo, né? Então, assim, quando a esposa vem e pau, rasga, qual que é a reação do esposo? Ser mais ainda, mais claro, grosso. que é do... Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas, vocês têm a chave de mudar isso da forma que vocês falam, né? E a gente o marido vê aparece aí, marido. Será que dá para chamar o marido aí? Que ele não tá aqui onde eu tô. Será que ele já saiu? O Instagram dá para chamar mais de duas pessoas, mas eu não dá. Eu queria tentar, só que ele teria que acessar lá o solicitar lá. Eu acho que ele tem que solicitar. Se manifesta aí, marido. Não sei se ele tá aí. Eu obriguei ele a ficar aí até o final. Com jeitinho, né, Jamile? Você falou com jeitinho. Tem dias, sabe? Eu vou confessar, tem dias que eu falo como advogada. E é muito difícil. Porque dentro de casa eu não sou advogada. Uhum. Não sei fazer. Ele não sabe fazer, gente. O menino sabe solicitar. Ai, que dó. Tudo bem. Eu acho que aparece ali para ele no começo, quando ele entra, aparece para solicitar. Pede para ele rolar a barra aqui de... Volta lá no início, marido. Rola para baixo a barra de comentário, vê se lá no começo, quando ele entrou, tem alguma coisa de solicitar. Tem que rolar para cima, então, lá no comecinho, né? Isso, lá no comecinho, exatamente. Ou do lado direito embaixo ali. A gente tem acho que mais 8 minutos. Mas eu esqueci o que eu estava falando. Então, Jamile, só para me concluir, então assim... lá, tem que sair... Obrigada, Carol. Marido, você tem que sair da live e entrar de novo. Jamile, nós Carol temos... é uma amiga... Desculpa. Nós temos 4 minutos, porque o nosso pastor marcou uma reunião hoje 10 horas no Zoom. Ai, meu Deus! Tá bom. Então isso, vai aparecer essa solicitação em vermelho ali, ó. Exatamente. Gente, alguém... Já solicitei, ele falou. Vê se apareceu para você, Jamile. Não. Eu não sei se o Insta consegue. Eu acho que só se a gente sair, aí... Não sei também. Eu nunca chamei mais. Não, acho que não. Não. Vamos ter que deixar para uma próxima. Não. Jamile que não aceitou. Não aparece para mim aqui. Se quiserem dar um recado para concluir, alguma coisa assim, gente. Eu acho dentro de tudo isso que a gente falou, o casamento, você precisa ter disposição. Se você não tiver disposição para manter, é bem provável que você possa estar se divorciando daqui a um tempo. E essa disposição você não encontra em você mesmo. Você só vai encontrar quando você começa a se alimentar da presença de Deus, quando você começa a entender o porquê que Deus criou o casamento, porquê que Deus colocou a tua vida junto com a vida do teu esposo, porque é um propósito maior do que a sua própria vida. E aí quando você tem esse entendimento, Deus ele gera força em você, gera sabedoria e gera disposição para que você consiga manter isso. E o casamento ainda, Jamile, continua sendo a base da nossa vida, né? O casamento, a família, ele ainda continua em alta, né? Ainda existe solução, né, para o seu problema, por maior que ele seja, né?
eu acredito que a primeira opção ela não deva e não precisa ser a separação. Eu acredito que para tudo existe uma solução. Vale a pena insistir, né? Desde que você esteja disposto a mudar e a ser mudado. Esperar a mudança da outra pessoa e ser mudado. Porque se num casamento eu ser a mudança que eu espero na Aline, já é um começo, né, maravilhoso. Jesus, ele fala, né, que ele tá à porta, né, batendo, e a gente precisa abrir. Então, no relacionamento também, né, as coisas que Jesus quer tratar tanto na minha vida como esposa, tanto na vida do Vinícius, não vai depender de Jesus. Tem muita gente que fala assim, eu conheço gente que fala, meu casamento não deu certo, mas então Deus não estava nisso, porque se Deus, ele ama essa instituição. Não deu certo porque você não estava disposto a abrir esse coração, a renunciar, a deixar ser curado, né? A se libertar de algumas coisas. Então, tudo depende, né, da gente. Eu falo para o Vinícius assim, que eu creio que até pessoas que hoje decidiram se casar, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, meu Deus, não vai dar certo isso. Não tem nada a ver, vão se separar. Porém, se eles estiverem dispostos, sabe, a continuar, Deus ele ordena a bênção. Por quê? Porque os dois têm que estar dispostos, né? Exatamente, porque ele zela pela palavra dele. Então, se aquela pessoa, ela firmou um compromisso, uma aliança com aquela outra pessoa, Deus ele já está ali. A diferença vai ser, eu estou disposta, né, a pagar um preço, a ter essa disponibilidade em manter o meu casamento e entender que o meu casamento, ele não vai ser bom só para mim e para o meu esposo, ele vai ser bom para os meus filhos, para a geração dos meus netos, né? E amor é livre-arbítrio. É como você falou, é uma escolha. A gente envolve todo mundo, né? Toda uma estrutura. Não é só eu e a outra pessoa, envolve duas famílias. E aí depois envolve os filhos, né? Envolve muita gente. Jefferson, você quer escreve alguma coisa aí, já que eu não consegui te chamar aqui. Deixa um comentário sobre casamento. Alguém quiser comentar alguma coisa, a gente encerrar, trazer algum comentário. Obrigada para todo mundo que ficou até o final. Quem deixou os comentários, quem ficou rindo da gente, tirou sarro aí, falou que a Aline estava de pijama. Obrigada. Lá é uma beleza, porque você se arruma só daqui para cá, depois pode estar de pijama. Queria agradecer meus colegas advogados, meus amigos, meus alunos. Tinha o doutor Edinaldo aqui, de juiz, que nós vamos fazer uma próxima live. Entrou rapidinho e saiu. Doutora Marina entende muito do assunto. Muito obrigada, pessoal que ficou conosco aqui, que enriqueceu. Quem não pôde assistir, provavelmente vai ficar gravado, gente. Isso, né, a gente vai estar compartilhando também. Exatamente. Sim. E nós agradecemos demais, Jamila, por essa oportunidade, o convite, né? É um prazer te conhecer, né? E todos que estavam aqui na live, galera da nossa igreja aqui, o Bruno, que joga lá no Juventude de Caxias, estava aqui na live, um grande amigo meu, jogou comigo. E a todos que estavam aqui, que Deus abençoe, né? Um beijo no coração de todos. Tá aí a Maria, foi fruto também do nosso casamento, né? Vale a pena demais. Coisa mais gostosa, gente, que esse sorrisão. Gosta de aparecer numa live, numa reunião do Temos Zoom. 1 minuto e 45 segundos. Olha que bacana, aparece aqui. Parece, minha mãe falou que foi muito lindo, amei. Eu amei ter esse tempo com você, foi Jamile. muito bom. Foi muito bom mesmo. Tomara que diminui a sua carga de divórcios, viu? Ai, gente, assim, claro, eu tenho outras coisas para fazer, mas eu sempre comento. Tem certeza que vocês querem divorciar? Eu acho que dá um tempinho, eu acho que vocês vão voltar. Eu acho que pode dar certo. Às vezes eu falo, olha, quando eu percebo, né, que tem casos que eu sei que já não tem mais jeito que eu acompanho. Tem casos que eu falo, dá um tempinho, espera. E eu tive duas situações... Houve caso da pessoa dar um tempinho e mudarem de ideia? Já. Ai, que legal. E aí eu ia até comentar que já tive, ao longo desses 12 anos, 2 casos de que eles se divorciaram. Depois, assim, bem constrangidos, voltaram no escritório e falaram, doutora, a gente quer casar de novo, como que a gente faz? Fiquei tão feliz. Que bom! Porque tem aquelas piadinhas que falam, nossa, casar de novo, tipo, com a mesma pessoa é uma burrice. Não, não é. Não. São pessoas mudadas, pessoas transformadas, pessoas que realmente levaram muitas coisas em consideração e perceberam, não, é com aquela pessoa que eu preciso ficar, que eu quero, não preciso, que eu quero. Exatamente. Tem um propósito maior, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Esse querer vale tudo. Vale tudo. Mas foi muito legal. Obrigada, gente. Foi muito Obrigada legal. mesmo. Foi uma delícia falar com vocês. E por favor, Jamile, quando você estiver por aqui, por Curitiba, venha nos visitar. Venha passar um Eu vou mesmo.
Obrigada, gente. Deus abençoe, viu, Jamile? Um Tchau, abraço. gatinha. Obrigado. Amém. Obrigada, Vinícius. Tchau, tchau. Até mais, Tchau. gente. Obrigado por ficarem aí. Tchau.